Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. O Evangelho de Mateus, capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 7. Em seu sermão do monte, o Senhor incentivou seus discípulos à oração. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 7, diz assim a palavra de Deus: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Amém. Deus aplique a leitura da sua palavra ao nosso coração. Irmãos, com base na passagem que nós lemos em Mateus capítulo 7, podemos voltar para lá. Nós vamos meditar durante algumas reuniões, dando uma pausa sobre as meditações no livro de Provérbios, sobre o tema da oração e como a oração ela muda todas as coisas. A necessidade de pensarmos sobre isso, quando nos reunimos para orar, ela é urgente, porque quando nós lemos a Escritura, nós vamos perceber que toda a Bíblia transborda sobre oração, ou sobre a verdade acerca da oração. E quando nós investigamos seriamente a palavra de Deus, nós vamos perceber que há uma ênfase dada pelo Senhor na importância da oração, e isso nos mostra que é um assunto que não somente é importante para Deus, mas que Ele nos revela é importante também para nós como cristãos. Ele nos ensina com isso que nós devemos dedicar maior atenção para o tema oração e o exercício da oração e da vida de oração, muito mais do que fazemos ou muito mais do que pensamos. E quando nós falamos sobre esse assunto, observem novamente Mateus capítulo 7, a partir do versículo 7, Jesus ele incentiva aos seus discípulos que orem. Ele vai mostrar para eles a necessidade de orar, e isso revela para nós algo interessante. Às vezes nós ouvimos muito sobre oração e falamos muito sobre oração, pedimos também oração e não fazemos a reflexão devida. Às vezes nós entramos em uma livraria cristã e encontramos aqueles adesivos que sempre trazem aquelas frases de efeito. Você coloca no carro, buzine se você é de Jesus Cristo, ou não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. E tem aquelas sobre oração, como, por exemplo, a oração muda as coisas, ou a oração muda todas as coisas. E, na verdade, essa é uma frase que, biblicamente, ela é correta. Por que razão? Veja, Jesus nos diz no Então esclarece que todo aquele que pede em oração, ele recebe. Todo aquele que busca, ele acha. E todo aquele que bate a porta dos céus, ela se abre. É uma linguagem interessante que fala sobre a bondade de Deus como nosso Pai Celestial, que tem interesse em nos assistir, em nos abençoar, quando nós o buscamos e nós oramos. Então, o problema, irmãos, é que, por vezes, nós não consideramos a oração devidamente, pois é um meio de graça. Deus nos deu para nos fortalecer,
Deus nos deu para nos edificar, mas muito mais para nos ensinar a depender dele e a pedir. E porque nós não consideramos bem o tema oração, nós acabamos entendendo mal a doutrina bíblica a respeito da oração. Então, hoje, de forma inicial, eu queria tratar com os irmãos pelo menos duas questões que estão ligadas a esse tema geral, que fala que a oração muda todas as coisas. A primeira consideração, com base em Mateus capítulo 7, nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus nos ensina que a oração é mais do que comunhão com Deus. Veja, nós somos chamados a ter comunhão com Deus, a Bíblia nos ensina sobre isso, é verdade. Nós o adoramos e Ele nos criou para isso. Ele nos convoca semanalmente, no primeiro dia da semana, para que o adoremos. A Escritura diz: vinde, adoremo-nos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, isso é fato. Mas quando nós lemos a Bíblia, e eu acredito que você já deve ter lido a Bíblia toda, você vai perceber que quando a Bíblia faz referência às orações, quase todas elas são peticionárias. O que isso quer dizer? Quase todas elas indicam que a oração é mais do que comunhão. Ela envolve pedidos, ou envolve a atitude do cristão de apresentar-se diante de Deus e pedir coisas, pedir algo a Deus. Então, quando eu digo isso, o que eu quero falar para os irmãos? Que na oração, e a Bíblia mostra que boa parte delas indica isso, pedimos a Deus que faça coisas na terra, que Ele atenda às nossas petições e Ele então mude o estado presente das coisas. Mais importante, quando nós oramos, nós pedimos a Deus que transforme mesmo situações, mude as coisas. Veja só, a oração na verdade é pedir a Deus que mude a situação ou a condição naquele momento presente que nós estamos vivendo. Há uma palavrinha para isso no latim, status quo. Quando nós oramos e pedimos a Deus, o que é que nós estamos dirigindo a Ele em palavras, pensamentos cheios de fé? Que Ele mude o estado presente da situação que nós estamos vivendo, que Ele mude o nosso status quo. Mas como assim, pastor? Veja só, as coisas estão da seguinte maneira: nós podemos estar enfrentando determinadas situações cotidianas, às vezes elas duram semanas, meses, anos, e nós então dobramos os nossos joelhos e buscamos a Deus em oração e pedimos o quê? Pedimos que Ele mude os nossos corações, se eles estão frios ou indiferentes. Nós temos um parente com câncer, nós vamos pedir ao Senhor que cure o nosso parente. Pode ser um cônjuge, pode ser um filho, pode ser um pai. Então, nós não temos o dinheiro suficiente para pagar as contas do nosso mês. Nós estamos vendo os nossos filhos se afastando do Senhor. Nós precisamos de direção para tomar uma decisão. Então, seja qual for a situação ou o estado presente das coisas, quando nós oramos e o Senhor nos ensina a fazer isso, nós pedimos que Ele mude a nossa situação, que Ele mude as coisas. Veja como isso é interessante. Em outras palavras, quando nós compreendemos a importância da oração, nós vamos nos apresentar diante de Deus insatisfeitos com a condição que nós estamos vivendo. Mas como assim, pastor? Existe um lugar, um espaço para que nós apresentemos a Deus as nossas orações através de uma insatisfação piedosa. Veja só, é diferente. A insatisfação piedosa, ela é legítima diante de Deus. E essa é uma verdade que a Bíblia não permite que a gente se afaste ou se esquive. A gente precisa encará-la. O que seria uma insatisfação impiedosa? Uma insatisfação ímpia é quando Deus faz coisas boas para nós, mas nós não aceitamos a vontade de Deus para a nossa vida. Essa é uma insatisfação que a Bíblia chama de murmuração. Mas quando eu oro para que Deus salve o meu filho,
Quando eu oro para que Deus me ajude a vencer situações difíceis da minha vida, quando eu oro para que o Senhor, Ele cure alguém que está doente, eu estou manifestando uma insatisfação legítima, piedosa, pois diversos servos de Deus buscaram ao Senhor e oraram desse modo, oraram dessa maneira. O próprio Cristo, nosso Redentor, observem, irmãos, nos ensina a orar assim, buscando ao Senhor, pedindo coisas a Ele, como um filho pede ao pai que o alimente, por exemplo. Jesus vai usar esse exemplo, veja no versículo 9. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, versículo 10, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, Jesus nos ensina a nos apresentar diante dele quando vemos que as coisas estão fora de ordem. E aí nós manifestamos uma insatisfação piedosa, rogando ao Senhor que Ele mude as circunstâncias. Isso pode estar nos prejudicando ou prejudicando a nossa família, nos desagradando ou desagradando os nossos irmãos, prejudicando o avanço do Evangelho ou do Reino de Deus. E aí a igreja se reúne, a igreja em família também busca o Senhor em oração. Como Jesus nos ensinou, nós nos trancamos em nosso quarto, dobramos os nossos joelhos e em secreto pedimos isso ao Pai, e a Escritura diz então que Ele nos atende. Não há, portanto, irmãos, nada de ilegítimo nesse tipo de insatisfação. Veja que é diferente daquilo que a teologia positivista ela tenta passar para o cristianismo evangélico brasileiro. Não é aquela oração em que você se apresenta e diz: eu decreto que isso deve acontecer. Veja que isso é diferente. Eu não aceito esta minha condição. Jesus nos ensinou a forma correta de orarmos assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, quando pedimos algo a Deus, e se fizermos isso com fé, Ele vai agir e vai responder à nossa prece. Alguns pensam que esse tipo de ideias revela um sentimento muito pessoal e egocêntrico do crente. Não significa nada espiritual. E eu repito, é um conceito equivocado a respeito da doutrina da oração. Vocês podem fazer um exame livre da Bíblia que vocês têm em mãos, lendo e vendo todas as passagens que falam sobre oração. Você vai perceber que todas elas envolvem petições. Aí alguns vão dizer assim: não, a oração correta é aquela em que nós glorificamos a Deus e nós o exaltamos e nada mais do que isso. Não, a oração envolve o momento em que você glorifica a Deus, você exalta a Deus, você o louva, mas ela envolve também pedidos, ela envolve petições. Às vezes os crentes pensam que serão mais espirituais se não fizerem pedidos, quando a Bíblia diz que nós, por vezes, não recebemos porque não pedimos. Veja como isso é interessante. Então, se vocês tomarem os anos da pandemia, como a igreja orou e quantas petições nós fizemos em favor de muitos crentes, e o Senhor atendeu às nossas súplicas. Foi vontade dele chamá-los alguns à sua presença, e aí quando o Senhor responde, você descansa, sabendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas veja como o Senhor, durante aquele período, 2020 e 2021, fez com que a igreja dobrasse os seus joelhos e o buscasse em oração, e Deus restaurou a saúde de muitos irmãos. Deus não deixou a sua igreja passar dificuldade, Deus multiplicou os bens da igreja para que nós continuássemos a obra e socorrêssemos aqueles que passaram apertos. Veja, nada disso
aconteceria se o Senhor não inclinasse o coração do seu povo para a oração. Então, esse é um tema, irmãos, que eu espero trabalhar com vocês, para nós refletirmos juntos. E aí, a minha intenção é que isso nos desperte para que as nossas reuniões, elas tenham uma boa frequência como a de hoje. Que a gente não encare apenas como um compromisso de agenda, mas que entendamos que o Senhor diz para a gente fazer isso mesmo. Que nós devemos buscar ao Senhor e por vezes Ele vai nos levar a fazer isso por muito tempo. Por vezes Ele vai nos responder rapidamente. Por vezes Ele vai dar a resposta certa e que pode ser aquela que não esperávamos, mas nós vamos descansar na vontade soberana do nosso Senhor. Veja que quando o Senhor Jesus aborda o tema oração, voltem um pouco comigo aí no Sermão do Monte, capítulo 6 agora, por favor. Jesus vai mostrar que os judeus devotos de sua época, religiosos de sua época, eles costumavam orar se referindo a Deus ou dizendo em suas orações a Deus o quão grande Ele era. Mas veja que, embora esta seja uma maneira fundamental e necessária para fazermos as nossas orações, Ele também vai indicar aos seus discípulos que, ao orarem, eles deveriam também fazer petições. Veja só, a partir do versículo 5, ele começa falando a partir daí. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Veja que há uma relação aí da oração com a devoção e a dependência de Deus e algo que se busca diante de Deus e se recebe como uma recompensa. E orando, versículo 7, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Jesus aqui condena as orações repetitivas, não as orações elaboradas, escritas. Isso sempre fez parte da tradição judaico-cristã. Você tem registros de orações belíssimas na Bíblia e na história da igreja. Você tem registros de orações e você pode escrevê-las também e orá-las. A questão não é essa. Jesus condena aqui aquele tipo de oração que é chamado de vã repetição, porque acredita-se que repetindo determinados termos ou palavras, o Senhor irá aceitar então a oração do seu povo. Eu não sei se vocês já viram, mas aqueles que vêm do romanismo, eu vim do romanismo, eu sei o que é uma vã repetição. Então você simplesmente dizer várias vezes o nome de Jesus, isso não tem sentido. Jesus, 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 e por aí vai. Jesus nos ensina a orar de forma que a nossa oração seja inteligente. Ele ensina a orar e, por exemplo, ele nos deu um modelo de oração, mais à frente ele vai nos apresentar, para que nós orássemos. E muito mais quando estivéssemos sem forças. É aquela situação em que às vezes nós estamos tão cansados e tão abatidos, e os desafios são tão grandes que nos faltam palavras para orar, e o Senhor nos deu orações. Em sua palavra, Ele nos deu um modelo de oração, a chamada oração do Senhor. Então, a questão é que eu devo encarar a oração muito mais do que como os fariseus que amavam ficar nas praças, nos cantos, orando, e as suas orações eram bonitas, para que as pessoas vissem como eles falavam bem e exaltavam o nome do Senhor. Jesus vai mostrar que a oração é muito mais do que isso. Ele diz no versículo 8, não vos assemelheis, pois, a eles, nem aos judeus, nem aos gentios, pela sua forma de orar. Porque Deus, o vosso Pai, sabe o do que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Então, o Senhor sabe todas as coisas,
E se Deus já sabe todas as coisas, por que nós devemos orar? Não é uma pergunta interessante, porque Ele disse que nós devemos fazer isso. Ele nos ensina a orar. Na verdade, há situações diversas da nossa vida que nos incomodam como crentes e fazem com que nós desejemos mudar o estado das coisas, é que deve nos mover a oração. Aquilo que nós vimos no domingo pela manhã, as armas da nossa milícia não são carnais. As nossas armas envolvem o tomar toda a armadura de Deus. Isso inclui uma arma importante para a vida do crente, que é a oração. Então você chega no versículo 9, e aí você tem um modelo de oração. Veja que interessante. Em Lucas 11, depois vocês confirmem, Jesus entrega, Ele dá esse modelo de oração para os seus filhos, para os seus discípulos, respondendo um pedido. Eles dizem assim: Senhor, então ensina a gente a orar de forma certa. E aí, veja que no ensino de Jesus, Ele vai dar para os seus discípulos 6 petições, ou seja, as orações elas são peticionárias. Versículo 9, portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Veja então que o Senhor nos ensina a orar, e Ele nos ensina mostrando que nós devemos fazer pedidos ou petições. Em outras palavras, Ele nos ensina a pedir coisas a Deus. E quando pedimos estas coisas a Deus, não somos menos espirituais do que quando dizemos a Deus quão grande Ele é. Então, não há uma diminuição para a oração do crente se ele a carrega de súplicas, pedidos. A oração então respondida, irmãos, honra muito mais a Deus do que a oração não respondida. Deus deseja que o crente busque. Por isso que a linguagem do Senhor é peça, bata, busque. A ideia de insistência. Vamos para o Evangelho de Lucas e vejamos exemplos bem práticos aqui. Olha só, você tem Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Você tem aqui um exemplo de insistência na oração, por meio da oração, através do ensino de Jesus. Lucas 18, a partir do versículo 1. Veja que no versículo 1, Jesus já diz o sentido da parábola. Cada parábola envolvia elementos comuns da vida dos homens. Esse era um método de ensino muito comum nos dias de Jesus. Então, não foi um método criado pelo próprio Cristo, mas bastante usado pelo próprio Cristo. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar e nunca esmorecer. Então, de orar sempre e de forma persistente. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Veja que na parábola, Jesus toma uma imagem comum de um juiz tendo que tratar uma causa, e envolve a causa de uma viúva que ia ter com ele pedindo algo importante: julga a minha causa contra o meu adversário. Olha aí o Senhor ensinando por meio de uma parábola que a oração envolve pedido, envolve petição. Isso nos leva, irmãos, a refletir muito. Eu fico pensando assim, o tempo que nós perdemos quando não temos uma compreensão também clara de que é espiritual orar e pedir a Deus insistentemente até que Ele nos responda. E às vezes o tempo passa e nós não oramos pela conversão
dos nossos familiares, por exemplo. Porque nós dizemos assim: veja só, Deus já sabe todas as coisas. Se Ele quiser salvar, Ele salva. Essa é uma forma de se esquivar de uma situação que nos incomoda. Veja, nós sabemos que Deus salva quem quer, mas isso não faz com que eu então deixe de pedir. Por quê? A oração muda as coisas, a oração muda as circunstâncias, a oração, ela muda a própria posição que diante de nós Deus está decidido a tomar, mas Ele soberanamente nos inclina a orar para dizer: eu vou atender o que você está me pedindo. Ele fez isso com vários profetas, Ele fez isso com grandes servos de Deus na história. Então, observem, versículo 4, ele por algum tempo, o juiz mau, não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Aí a conclusão, fechamento aí da parábola. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Essa parábola sobre o dever da gente orar e pedir a Deus sempre, sempre, sempre é bem interessante, porque você pode me perguntar assim: mas pastor, a gente não viu tanta gente orando e diante da situação da nossa nação, e parece que a resposta não foi aquela que tanto o povo pediu. Isso exige de nós uma reflexão profunda. Quem liderava muitos desses da grande massa evangélica? O que eles pregavam? O que eles anunciavam? Que profecias disseram? Isso faz muito sentido. São homens e mulheres, jovens e crianças, biblicamente orientados por uma igreja que proclama o genuíno evangelho e por profetas do Senhor. Muito do que se diz evangélico, irmãos, infelizmente em nosso meio, em nosso país, não é nada do que a Escritura diz. Então, você pode ter muita gente pedindo e clamando, assim como os profetas de Baal pediram e clamaram, mas o Deus que eles adoram, o evangelho que eles pregam, o Cristo que eles acreditam seguir, não é aquele ensinado nas Escrituras. Isso deve nos chamar muita atenção também. Deus não atende às orações daqueles que não estão andando segundo os seus caminhos. E o movimento evangélico brasileiro precisa passar por uma grande reforma no que diz respeito ao seu entendimento da verdade da palavra, da pregação da palavra, do que é o ensino da pregação da palavra. Pois você pode estar fazendo parte de um segmento evangélico, até de nome, mas que infelizmente não anuncia as boas novas de salvação. Então, a oração respondida honra muito mais a Deus do que a oração não respondida. Então, a oração é muito mais do que comunhão. A segunda e última consideração que eu queria fazer nesta noite é: a oração respondida, ela glorifica a Deus. Por que deve ser assim? Ou por que essa afirmação ela é importante? Porque, por um lado, irmãos, quando oramos e quando Deus responde à oração que nós fazemos, Ele aumenta a nossa fé e revela ao mundo a sua grande força e poder. Veja como isso é importante. Vamos tomar aqui a oração que Jesus nos ensinou, uma de suas petições, pelo menos duas delas. A oração do Senhor diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando Deus responde a essa oração feita por seu povo,
Quando as pessoas se voltam para Jesus Cristo em busca de salvação, porque Deus atendeu esse pedido feito por seu povo em oração, quando começam a viver uma vida piedosa, quando artistas, empresários, políticos começam a fazer a vontade de Deus porque foram convertidos pelo poder do Evangelho, quem é glorificado no final de tudo? É Deus que é glorificado. E Ele então é exaltado quando tem prazer e se agrada em responder à oração feita por seu povo. Ele vê os incrédulos olhando e dizendo assim: mas esse Deus a quem os crentes servem deve ser o tipo de Deus capaz de fazer tudo, absolutamente tudo o que os seus seguidores lhe pedem. Ninguém que eu tenha visto jamais foi capaz de realizar tão grande feito. É o testemunho então que acontece quando Deus recebe a glória, quando oramos e Ele responde às nossas orações. Ele merece receber toda a glória, Ele ama receber toda a glória. Segundo aos Coríntios 10:17 diz, vocês lembram? Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, porque Deus ama receber toda a glória. Então, por fim, vimos que a oração muda as coisas. Quando oramos, estamos pedindo a Deus que mude as coisas. E quando Ele responde à nossa oração, Ele muda as coisas. Isso nos leva a um fato muito revelador que às vezes nós não refletimos. Se estivermos dispostos perfeitamente a sempre aceitar as coisas como são, como a vontade imutável de Deus, nunca seremos um povo conhecido por ser um povo de oração. Grandes guerreiros de oração são pessoas que querem que as coisas mudem porque não aceitam o estado presente das coisas. Não ficam felizes vendo os seus familiares caminhando para o inferno. Não ficam felizes vendo os seus irmãos enfermos, impossibilitados de vir à casa de Deus. Não estão felizes com o estado da nação, cada vez mais idólatra e se afastando do Senhor, em meio a um grande sincretismo religioso. A oração, irmãos, muda tudo. Ela muda as circunstâncias, ela muda as pessoas, ela muda até o próprio desígnio de Deus, quando Ele determina fazer algo, mas Ele em sua soberania já moveu os corações para dizer mais adiante: eu serei misericordioso e vou atender o que vocês estão me pedindo. Eu irei destruir esse povo, mas porque vocês oraram, eu não vou fazer mais isso. É importante então lembrar, e a partir da próxima quarta-feira nós vamos começar a estudar esse assunto de uma forma mais detalhada e prática, tomando uma passagem dentre centenas da Bíblia, porque literalmente nós temos centenas de passagens na Bíblia sobre esse assunto. Eu vou tomar aquela passagem de 1 Reis 17, que conta o episódio em que o profeta Elias se hospedou na casa de uma viúva, quando o Senhor mesmo, trazendo juízo sobre Israel, atendendo a oração do profeta, lembrem, Ele enviou grande seca sobre a terra, mas não deixou nem o profeta, nem a viúva passarem necessidade, e fez ainda mais, Ele ressuscitou o filho da viúva. A oração muda a circunstância, sim, muda as coisas. O Senhor nos inclina a buscá-lo, cheios de fé e esperança, não aceitando a situação, simplesmente dizendo assim: é a vontade de Deus, não temos o que fazer. É perigoso pensar assim. Veja, eu vivo confiando que o meu Deus é soberano e nada foge ao seu controle, mas Ele também me ensina que na linha traçada na história do seu povo, o Deus que é soberano, Ele inclina o coração da sua igreja, dos seus filhos, para que dobrem os seus joelhos e orem, para que experimentem grandes coisas, vendo que Ele abençoa e tem prazer em derramar bênçãos sobre o seu povo. A Escritura diz que nós não recebemos palavras de Jesus, porque nós não sabemos pedir.
Está na hora da gente começar a exercitar isso cheios de fé. E como crentes presbiterianos que sabemos muito bem sobre a doutrina da soberania de Deus, não correremos o perigo de dizer assim, não, agora nós estamos passando a acreditar em um outro tipo de doutrina. Não, a doutrina dos decretos eternos de Deus está bem aqui escrita na Bíblia. Mas lembre-se, dentro desses decretos, Deus misteriosamente opera através da sua providência. Às vezes nós esquecemos de pedidos que são feitos aqui e Deus atende. Às vezes nós esquecemos que orações simples que fazemos à mesa com a nossa família, e que às vezes até esquecemos, mas anteriormente pedimos, depois nós vemos Deus respondendo. Então, irmãos, que esse seja um ano de dobrarmos os joelhos com esse entendimento, que eu também devo orar tendo a consciência de que o Senhor está dizendo que eu devo pedir. Ele é o meu Pai, e Ele vai sempre dizer para mim o que é melhor, e vai me dar sempre aquilo que é melhor, nunca aquilo que o desagrada, nunca aquilo que não o glorifica, mas Ele sempre vai atender a oração e a súplica da sua igreja, principalmente em tempos difíceis, em tempos turbulentos, como os que nós estamos vivendo hoje. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, te agradecemos pelo privilégio de, reunidos, refletirmos sobre o tema oração, aprendendo juntos como a Tua palavra nos diz que a oração, ela muda as coisas, as circunstâncias, as pessoas, até mesmo revela na história do Teu povo a Tua misericórdia quando o Senhor decidia fazer algo e depois atendia os pedidos dos Teus servos e não fazia mais aquilo que pretendia fazer. Assim, Senhor, o que nós te pedimos é que nos ajude a entender e a enxergar esse tema com clareza, sabendo que o Senhor é mais glorificado quando as nossas orações são respondidas, quando o Senhor as atende e abençoa o povo da Tua aliança. Ajuda-nos, Senhor, a entender o significado da palavra de Cristo quando disse: peçam, batam e busquem. Vocês não têm recebido porque não sabem pedir e porque pedem mal. Dá-nos a persistência, a insistência daquela pobre viúva que não deixou de importunar o juiz iníquo até que ele atendesse a sua súplica, fazendo-nos lembrar que se os homens que são maus podem dar boas dádivas a seus filhos, quanto mais o Senhor, que é o nosso Pai Celestial. Visita, Senhor Deus, a Tua igreja, e agora quando vamos Te buscar e pedir, que o Senhor misericordiosamente, graciosamente, atenda às orações do Teu povo. Em nome de Jesus oramos. Amém.